Axé, meus irmãos, axé, minhas irmãs, sejam bem-vindos a Umbanda para Leigos. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, tema de hoje: espíritos sofredores, pela visão umbandista. Você sabe o que são espíritos sofredores? Qual que é a diferença de um espírito sofredor para um quiumba? Quer entender um pouquinho mais sobre Umbanda? Então, pessoal, se inscreva em nosso canal, vem para o nosso vídeo. Todos os vídeos são segundas, quartas e sexta. Excelente, pessoal, então nos acompanhe. Inclusive, teremos live no Instagram na segunda-feira com uma convidada especial, falando um pouquinho sobre Umbanda, entendendo como foi a iniciação dela, que é a nossa convidada Milena Santana, às 7 horas da noite, na segunda-feira, dia 1 de julho, tá bom? Conto com todos vocês. Se inscrevam aqui no canal para receber as nossas notificações, que não tem custo nenhum, não paga nada e ainda ajuda o canal a crescer. Agora, vamos lá, bora pro vídeo. Pessoal, o que são espíritos sofredores? A gente pode dizer pelo próprio nome, sofredor. É todo aquele espírito que está em desequilíbrio, que está sofrendo e está perdido na espiritualidade. Seja por um padrão vibratório baixo, seja por algo que ele fez em vida e ele mesmo está se martirizando, ou ele está muito preso à matéria. Aí são vários fatores diferentes que vai dizer o que é um espírito sofredor, que eu vou explicar aqui logo mais. Agora, como que a gente pode entender essa diferença de um espírito sofredor para um quiumba? O que seria essa diferença? Primeiro, o espírito sofredor, como eu disse logo mais, ele é aquele espírito que está em sofrimento, por isso o nome, espírito sofredor. Já um quiumba foi exatamente o que eu falei no vídeo anterior, no vídeo de quarta-feira. É um espírito que ele quer fazer o mal, ou seja, ele quer ser mal. Ele tem noções que ele está morto, que ele já está no outro plano. Eles têm noções de fazer o bem, de fazer o mal. Ele sabe o que é o bem e ele sabe o que é o mal. Só que ele, por vontade própria, continua fazendo o mal. Tá bom? Essa é a diferença de uma forma bem resumida, tá, pessoal? Se vocês têm interesse, dá uma assistida no vídeo anterior para você se aprofundar um pouco mais do que seria o quiumba. Agora vamos focar no espírito sofredor. Primeiro, vamos dar um exemplo aqui muito simples, muito simples. Vamos fazer de conta que uma pessoa desencarnou, só que é uma pessoa extremamente materialista, uma pessoa muito apegada aos seus bens materiais. Pode ser pouco, pode ser muito, não importa. Ela está muito apegada, principalmente, vamos dar o exemplo da casa dela. E quando ela desencarna, ela não aceita muitas das vezes a morte, ou ela nem sequer tem consciência que ela morreu. Porque logo no início que a pessoa morre, a pessoa, dependendo do choque ou da velocidade que a pessoa morre, vamos supor que a pessoa tem um ataque fulminante do coração. A pessoa cai, aí ela vai levantar, ela vai tal, depois de, pode ser dias, pode ser horas. No que ela levanta, ela acorda para a nova vida, muitas das vezes ela nem tem noção que ela morreu. Porque às vezes o corpo dela já foi até retirado, já está até enterrado e às vezes o espírito acorda. E aí para ele está vivo, ele está pegado. Quando ele começa a ter outros espíritos vindo, ele fala, não, aqui é minha casa. Até ele ter noção do que ele realmente está morto, aí ele aí ele pode não aceitar a morte. Não, eu tinha tanto o que fazer, não, isso é meu, não sei o que. E aí ele se apega cada vez mais ali. Poderia ser uma pessoa boa. Aqui a gente não está colocando o mérito da questão, e sim o espírito em sofrimento. Porque a partir do momento que ele não aceita a morte, nesse caso, ele fica preso naquele local, que pode ser um objeto, que pode ser uma casa, que pode ser um bem, ser um carro, pode ser várias coisas. Então ele se pega, ele se liga àquilo ali. Aí quando ele se liga àquilo ali, ele começa em uma deterioração do seu corpo físico, no caso espiritual, né? Porque ele já perdeu o corpo físico. Do seu corpo astral, ele começa a se deteriorar.
às vezes até mesmo semelhante ao que está acontecendo com o seu corpo físico, com o seu esposo carnal. Ou seja, ele tem ainda muita ligação material. Alguns deles ficam presos no caixão, alguns deles ficam naquele sentimento, ele fica ali sem conseguir se libertar. E muitas das vezes ele sofre, ele pede por socorro, ele clama, só que como ele não tem um pingo de espiritualidade mais elevada para desapegar daquela matéria, ele fica ali, ele fica retido, ele fica no ambiente. Aí vamos supondo, uma pessoa, até dei esse exemplo no outro vídeo, vende a casa, que a pessoa que estava ali morreu, então ou seja, a casa continua, vendeu, passou e tem uma outra pessoa morando ali. Só que ele não está aceitando a morte. Ele está preso naquele local, às vezes até sem más intenções nenhuma. Outras pessoas que ali forem morar vai sentir aquela vibração, aquela baixa vibração. E aí elas poderão ser influenciadas, mas não por vontade, de forma consciente, sim de maneira inconsciente. Vou dar um outro exemplo que talvez possa ficar mais claro. Vamos supondo uma pessoa muito bacana, uma pessoa boa, mas uma pessoa voltada para vícios. Vamos dar o exemplo do alcoólatra. Uma pessoa que bebe de maneira desenfreada, ela não controla, ela já não está mais no seu poder. Aquilo ali já virou uma doença. E ela acaba entrando em óbito devido àquilo. O que vai acontecer? Ela vai ter as suas dívidas devido àquilo, porque ela tem o livre-arbítrio, ela pode escolher aquilo ali, caso ela queira ou não, e no caso ela escolheu aquilo ali. Então, a uma pessoa que é um espírito desse, que ele acaba ficando densificado, e ele acaba ficando no local onde ele acostumava ficar, seja nos bares, nas ruas, ou na sua casa, bêbado naquela energia, ele acaba até mesmo, para sentir um pouco o prazer do álcool, ele acaba sintonizando com outras pessoas encarnadas que também têm aquele vício. Aí, ou seja, mas não com a intenção de prejudicar, mas com a intenção de sentir aquela energia, de poder teoricamente beber o álcool novamente, devido ao seu vício. Aí ele se ligando a uma outra pessoa, ele prejudica o encarnado. Mas ele está com tanto sedento pela bebida, que ele vai se aproximar da pessoa e essa baixa vibração vai fazer com que aquele encarnado queira beber mais, prejudique o encarnado. Então, ou seja, o espírito sofredor, ele também prejudica os encarnados e muito, pois ele não tem um padrão vibratório bacana, ele está em baixíssima vibração e muitas das vezes em sofrimento. Aí esses espíritos apanham, esses espíritos são usados e utilizados pelos quiumbas e também pelos magos negros, porque a partir do momento que ele se densifica a tal maneira, que eles começam a se perder a tal maneira, o espírito vai se densificando tanto que ele vai perdendo a sua forma astral até se tornar um ovoide, que pode ser uma massa tanto de puro ódio, quanto de pura materialismo, de pura vingança e vários sentimentos negativos. Mas quando ele pega aquilo ali e se torna o ovoide, ele perde totalmente o seu corpo astral. Pode ser utilizado por esses espíritos malignos realmente, ao qual deixa numa outra pessoa, acopla numa outra pessoa para prejudicá-la ou num ambiente para prejudicá-lo, simplesmente para derrubar outra pessoa, pois aquela energia está tão densificada que prejudica diretamente os encarnados. Tá bom, pessoal? É um tema complexo, é um tema interessante, mas importante para a gente saber. Agora, como que a gente se livra de um espírito desse? Como que a gente barra um pouco? Primeiro, se é alguém conhecido, se é algum familiar, com oração. A oração é o maior meio de você conseguir dar aquele choque energético no espírito para que ele consiga ter momentos de lucidez ao qual você, com a sua oração, vai fazer o pedido para que tenha uma intercessão por ele. Vamos supondo, eu mesmo aqui, a gente reza para as almas uma vez por ano. Então a gente pega todos aqueles entes queridos, amigos, familiares que já partiram e a gente faz uma oração para eles. Vamos supondo que um daqueles hoje espíritos estão em sofrimento. Então a gente ali fazendo aquela oração para aquele espírito, você pede para aquele ali, para que os orixás façam intermédio.
Então, naquele momento de oração, o espírito se acalma, ele tem um pouco mais de lucidez e é onde os espíritos conseguem conversar, conseguem orientar, porque ele não é um espírito maligno. Ele é um espírito que, devido à sua queda vibracional, ele está em sofrimento e também prejudicando os encarnados. Tá bom? Uma outra dica é manter-se equilibrado, é tentar sempre ter pensamentos positivos. É lógico, pessoal, que a gente sabe que a gente vive aqui no mundo material. A gente sabe que a gente tem altos e baixos. Tá tudo certo, isso é comum, isso tá certo, é normal, tá bom? Porque aqui ninguém tá aqui com uma asinha, santinho, não, pelo amor de Deus, né? Não vamos pregar isso, não é isso. Mas no sentido assim, opa, caiu, baixou a vibração, opa, peraí, não é assim, isso vai me prejudicar mais do que ajudar. Então, peça a Deus, opa, que eu me reequilibre, que eu consiga. Tá nas mãos de Deus, Deus sabe o que faz. Opa, então não era pro meu bem. Começar a pensar de uma maneira diferente para você não ficar ali caindo, 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 porque aí você vai entrar em depressão e o negócio vai ficar feio. Tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero ter trago um assunto interessante para a gente poder falar e conversar um pouco mais sobre Umbanda. Um grande axé a todos vocês e até a próxima. Axé!